E a gente, então, aqui tem uma apresentação pensada, né, para discutir um pouco com vocês o campo da arquitetura e do urbanismo. Né. A primeira questão, não é pensar com vocês o que é arquitetura e urbanismo. Né. Se é possível, né, pensarmos numa definição, o que a gente já sabe de saída, né, ela é sempre limitada, né? Mas a gente vai trazer alguns tópicos aqui que a gente acredita que são extremamente relevantes para pensar o papel do arquiteto e do urbanista no tempo presente, né? A primeira questão, e que a gente deve ressaltar, e já foi ressaltada aqui por outros profissionais e pelo Bruno, né, pelo João Marcos, pelo Luciano, pelo Gilberto, pela Fernanda, né, ex-aluna, pelos alunos, né, que estão cursando o nosso curso, acima de tudo, né, na nossa compreensão, o fato de que fazer arquitetura, na verdade, é sempre pensar a cidade. Né? Imagino que vocês saibam que desde 2014, mais de 50% da população mundial, né, que hoje corresponde a 8 bilhões de habitantes, então naquele momento, um pouco menos do que esse grande número, mais de 50% da população mundial já vivia nas cidades. Né? E, então, de fato, podemos pensar que nós vivemos num planeta urbano, né? E pensando as cidades, ou as metrópoles, ou as megalópolis, né, desde as megalópolis até as pequenas cidades, essas variadas escalas, né, de como se apresenta o fenômeno urbano, as cidades, né, apresentam os seus desafios e as suas belezas nas suas diversas escalas. Né. O que devemos situar, né, no Brasil uma questão importante, né, que não só no Brasil, como também já foi mencionado anteriormente, mas é um problema que excede o campo da arquitetura e do urbanismo, mas é um problema que nos é inerente como seres humanos dentro do sistema econômico e político, né, majoritário que nos é dado, ou que construímos coletivamente, né, que é a questão da concentração de renda e as desigualdades socioeconômicas e socioespaciais. Né. Se pensarmos aqui em termos de concentração de renda, né, podemos lembrar que os 2.000 bilionários, as 2.000 pessoas mais ricas do mundo, né, elas têm o equivalente em renda, né, aos outros 4,6 bilhões de pessoas. Então, significa que 2.000 pessoas contêm a renda maior do que mais da metade da população mundial. Né? Bem, e se pensamos, né, como é que isso se reverte, ou como isso se espelha em termos da nossa da forma, né, como as cidades, né, as cidades se constroem, né? Elas se constroem, não é, a espelho, não é, dessa desigualdade e dessa segregação da população, dessa maneira como a gente está vendo. Né? Eu acho que vocês já devem ter visto, de alguma maneira, essa imagem em algum momento. Essa imagem corre o mundo, a partir do momento em que ela foi feita pelo Tuca Vieira, que inclusive possui pós-graduação em arquitetura, é um fotógrafo muito conhecido, famoso, brasileiro, e que atua na Folha de São Paulo. Né? Ele registra essa imagem em 2008, no Morumbi, né? Essa cisão, né, que é tão aguda na constituição das cidades brasileiras em termos históricos e que é candente no momento presente. Né? Então, como pensar a cidade num lugar, né, em que não é nem esse espaço da direita e nem é esse espaço da esquerda. Né? Parece que a cidade está faltando aí. Pelo menos essa cidade como a gente imagina, né? Uma cidade que é esse planeta, no fundo, né? E que deveria ser um espaço de todos e com qualidade de vida em todos os sentidos que a gente possa imaginar. Né? Então, a partir daí, claramente, a gente pode colocar como uma atribuição
importante do arquiteto e do urbanista é o seu papel como um ator social, junto com outros, né, mas orientado à qualificação urbana, né. Então, de fato, a gente, como vocês estão vendo ao longo desse dia, esse é um papel fundamental, né, e é algo que a gente tem que perseguir, não isoladamente, mas com outros atores, e seja no setor público, seja no setor privado, seja em ONGs, em escritórios, na forma como seja o seu desenvolvimento profissional, né? É importante nós pensarmos em formas de articulação das sociedades para a qualificação das cidades, né? Sem a qual nós sabemos que, né, será muito difícil ter um futuro melhor, né, para a nossa sociedade, para o país, para o mundo, não é? Sem esse foco, né? Então, eu trago aqui um exemplo, e essa apresentação ela vai fazer muito uso de algumas imagens, e poucos projetos, mas são projetos representativos, a nosso ver, né, que nos apresentam possibilidades da arquitetura e do urbanismo, né, e do arquiteto e urbanista se colocarem de uma forma muito estratégica no mundo hoje, né? Esse é um trabalho do escritório do Marcos Boldarini, um trabalho feito em 2008, e é um trabalho lindo mesmo de qualificação urbana de uma área, né, uma área de 1.500.000 metros quadrados na borda da represa Billings, um lugar onde havia já uma ocupação, né, consolidada, mas extremamente precária. Vocês imaginam, né, uma ocupação com milhares de pessoas na borda da represa, que é um dos mananciais de coleta, né, de água para consumo da própria cidade de São Paulo e da região metropolitana. E as pessoas, por que elas ocupam esse espaço, né? Essa é uma questão, né? Não é porque elas querem, não é simplesmente porque elas gostariam de estar ali. Muitas vezes não, não é? Muitas vezes, na verdade, há uma conjuntura que faz com que elas, na verdade, tenham que estar aí, não é? Exatamente pela expulsão, por aquilo que a gente vinha falando antes, dessa situação da socioeconômica e socioespacial que se coloca de maneira muito evidente, né? Então, o trabalho do escritório, né, se colocar, né, primeiro, né, dentro de uma política pública maior que vê, né, diante da iminência da expulsão das pessoas desse lugar, né, uma política pública que pensa ao revés, que pensa, na verdade, na possibilidade da retenção e da fixação das pessoas nesse espaço, porque já há aí, né, uma série de relações sociais estabelecidas, uma série de articulações, vida acontecendo, né, e é necessário, então, dar qualidade para que as pessoas aí permaneçam. Então, aí entra o arquiteto e urbanista e uma equipe multidisciplinar que pensam, então, como, ao mesmo tempo, manter as pessoas aí com uma qualidade de vida e, por outro, haver uma qualificação ambiental, né, uma proteção ambiental dos mananciais. Então, aqui são só algumas imagens, eu recomendo que vocês procurem na internet, há outras imagens do projeto, né, que mostram, na verdade, um projeto de desenho das franjas, né, desse espaço entre a represa e as moradias, que eram um espaço sem qualificação e que passa a ser um espaço público, um espaço de encontro, né, um espaço de fruição da paisagem, né, um lugar em que em que as pessoas se sintam realmente, com o qual elas se sintam pertencentes à própria cidade, né? Então, ao invés de se sentirem excluídas da cidade, num movimento pendular de que elas moram no lugar e elas vão à cidade que fica fora de lá para trabalhar, para ter acesso, para exercer o seu direito à cidade, na verdade é um espaço que vem e que desenha ali, olha, isto é cidade, né? Isso é um espaço que deve ser de todos. Bem, como já está apontando aqui, claramente deve-se marcar a importância, então, da relação da arquitetura e do urbanismo com a construção do espaço público, né? Então, ao invés da preponderância da privatização dos espaços,
que a gente vê em todo lugar, a importância de pensarmos a cidade a partir daquilo que é o público, né, daquilo que é o espaço do encontro das diferenças, né, dos dissensos, das pessoas que são diferentes e que pensam diferentes, mas é esse lugar que deve abrigar a todos, né. Como um exemplo importante, e aqui não é à toa que a gente traz essas imagens, porque é um espaço, um dos espaços talvez mais reconhecidos, né, pela população em geral, que é o Parque Ibirapuera, em São Paulo, né, como esse paradigma de um espaço em que a natureza e a cidade poderiam coexistir, né, ao mesmo tempo um momento em que a arquitetura, né, ela se pensa como a mediadora, como aquela que vai fazer a articulação entre diferentes espaços da cidade, que podem ter usos distintos, como um museu, como um parque, como uma área de apresentações, né? E também feita pelo nosso principal arquiteto reconhecido, né, na história da arquitetura brasileira. Então, vejam, esse é um projeto que já tem mais de 50 anos, né, e como ele se pensa, né, embora, apesar né, dos desenvolvimentos que vieram futuros, né, de uma certa limitação dos usos, de horários e tudo mais, mas eu quero ressaltar aqui o papel do projeto da arquitetura, criando esses espaços livres que podem ser apropriados de maneira diversa pela população, né, seja para o lazer, e a gente sabe, aos sábados e domingos, a quantidade de jovens que estão sob a marquise do Ibirapuera, andando de skate, de bicicleta, fazendo apresentações, acrobacias, né, como também shows, feirinhas, né. Então, essa arquitetura que é pensada como um espaço que é esse espaço da liberdade e do encontro, né, que são próprios do espaço público. Então, essa é uma segunda questão que eu gostaria de ressaltar, da arquitetura, né, como qualificação urbana e, em seguida, como uma valorização do espaço público. Em seguida, vejam, né, eu estou dando uma volta aqui e, na verdade, isso é de propósito, para que a gente saia um pouco do senso comum de que projetar em arquitetura e urbanismo é projetar residências, é projetar lojas, é projetar esses que são os espaços, vamos chamar assim, mais conhecidos, né? Não em demérito desses espaços, mas é só para pensar uma valorização do profissional em termos das suas expertises e que tem um vínculo maior com a sociedade que muitas vezes a gente nem imagina, né? O que a gente chama aqui de equipamentos urbanos são de um grande espectro, né? Eles podem ser desde centros culturais e museus, podem ser terminais de transporte, eles podem ser hospitais, né? Há uma gama de equipamentos que constituem a cidade, né, e que muitas vezes a gente nem imagina que o arquiteto ele está lá envolvido, né, nas equipes que projetam e que concebem e que constroem esses espaços. Então, como um exemplo de um equipamento urbano relevante, né, na nossa história da arquitetura brasileira, eu trago aqui o MASP, né, o Museu de Arte de São Paulo, que também é um caso emblemático, né, um projeto produzido pela Lina Bobadi e sua equipe, e final da década de 60, num espaço que é também significativo da cidade, que é a Avenida Paulista, e é um museu que se pensa, né, para além do museu, né? Então, essa é uma ideia bonita aqui da gente pensar, que quando normalmente um arquiteto recebe uma solicitação de um cliente, seja ele uma prefeitura, um órgão público, um cliente privado ou uma associação de moradores, não é? Como o João Marcos menciona, não é? Nessa articulação, né, com essa demanda, pensar também outras possibilidades e pensar junto à abertura dessas possibilidades
para uma cidade melhor, uma cidade possível, né? Então, se a gente imaginar aqui esse museu, né, como um bloco que poderia estar completamente vinculado e colado ao chão, né, uma das principais, os principais espaços desse museu, que na verdade não é o seu espaço interno, é o seu espaço externo, que é esse vão que está ali na Avenida Paulista, ele se perderia, né? Então, essa, vamos chamar assim, né, essa sacada ou essa ideia, né, de suspender o museu, né, e colocar parte do museu sobre a avenida e parte do museu no subsolo e liberar o térreo, né? Liberar o térreo para quê? Né? Liberar o térreo exatamente para a cidade, para o espaço público, para o espaço do encontro, né? Para o espaço, inclusive, que a própria arquiteta, ali na Bobage, indica, né? Por que não a montar-se um circo, né? Que tem a ver com a cultura popular, né? E com as várias faixas etárias, por que não um museu não poderia abrigar um circo? Né? E por que não também, né, será que já não estava ali, né, imerso nessa, na ideia, né, por que não abrigar também manifestações públicas, né, sejam elas, né, de sindicatos, de manifestações de partidos, manifestações populares em geral, né, mas essa ideia, né, de um museu que deixa de ser só o espaço, né, de uma caixa lá dentro, para abrigar a arte, mas para ser esse espaço que congrega a vida na cidade, né? E, mas aí esse projeto, né, de um equipamento urbano, ele não para aí, né? A própria forma de concepção dele como um museu excede a ideia que a gente tinha e ainda tem, é uma ideia ainda muito potente, muito forte, né? Ela propõe um outro paradigma de se expor à arte, né? A gente não está aqui diante daquela, como a gente também costuma ver, aquilo que a gente chama de um cubo branco, que são as caixas brancas, onde a gente tem lá dentro, nas paredes, os quadros bem posicionados, as esculturas no meio do espaço, né? Ela reverte completamente esse sistema. Então, é um museu que não tem as paredes vedadas, ele é feito de vidros, e os quadros eles não estão na parede, fixados sobre um fundo, mas eles estão em cavaletes desenhados por ela, pela Lina Bobardi, especialmente para o museu. Cavaletes de concreto, nos quais placas de vidro são encaixadas e os quadros são postos ali como que flutuando nesse espaço. Então é como se você, circulando por esse lugar, você não estivesse mais apartado. Então a arte está ali num lugar e eu estou aqui, eu sou público e ali está a arte, mas eu estou no meio dessas coisas, eu posso ver aquilo como objeto, inclusive, no fundo, né? Tem marcações, tem coisas escritas, então há toda uma inversão do modo de pensar o que é um museu. Então vejam só, foi proposto aqui, né, a construção de um museu, mas é um museu que é pensado para além de um museu, no sentido estrito sensu da palavra, e aquilo que historicamente sempre se pensou como um museu. E vejam que ele já tem aí os seus 50 anos de idade, né? Bem, aqui só uma rápida passagem para a gente trazer um desenho que eu acho lindo, né? Recomendo que vocês olhem os desenhos que o Danilo Zamboni tem feito das arquiteturas brasileiras aí do século XX, né, daquilo que a gente chama da escola da arquitetura moderna em diante, dando ênfase não só à questão, para além da questão da forma, né, para a maneira como os edifícios se conformam em termos estruturais, dos espaços, né? Mas mais além, né, do que isso, é como os espaços, ele quer representar aqui a maneira como os espaços são vividos, né? Vejam que aqui ele desmonta o edifício, ele coloca as vedações ou as fachadas para a esquerda, né? Ou também explode elas em volta dos volumes, desloca esses volumes para a gente ver como em cada patamar, né,
as pessoas podem usar essas várias partes daquilo que a gente chama de programas ou funções de um edifício, que é um edifício que imagino que também muitos de vocês conheçam, que é o Sesc 24 de Maio, em São Paulo, do Paulo Mendes da Rocha e do MMBB, né? Então, aqui, de novo, né, como a arquitetura está envolvida, né? Primeiro, é um equipamento urbano, né, que se pensa também como espaço público e que se pensa também como qualificação urbana do centro de São Paulo, né? Bem, eu não poderia deixar de citar a habitação, né, já foi mencionada muito aqui pelo João Marcos, mas nessa lógica que está sendo traçada aqui com vocês, né, eu trago esse projeto também muito emblemático, que é um projeto que está ali ao lado da Ponte Estaiada, na Marginal Pinheiros, e seria um lugar que a gente não imaginaria, né, por conta do valor do solo, da valorização imobiliária, né, de tudo que, diante dessa lógica que a gente estava mostrando antes, né, da segregação socioespacial, não seria um lugar, a princípio, que a gente imaginaria propício, ou pelo menos destinado, né, seja pelas políticas públicas, ou seja pelo mercado imobiliário, um lugar para ter habitação social, habitação para pessoas de baixa renda, né? Então, primeiro, uma política pública que diz, não, esse é um lugar que deve ser destinado para esse tipo de função. Em segundo, é chamado um grupo de arquitetos que pensa a habitação social com uma qualidade não só dos espaços internos dessas habitações, mas também a habitação social para além da unidade habitacional, pensando a qualidade dos espaços coletivos, arborizados, né, as circulações com iluminação, ventilação, e ainda além, né, incorporar equipamentos urbanos, né, como uma unidade de saúde, né, pública no mesmo edifício, né, e dentre outras funções, né, então, mas articulando a habitação social com a cidade e com outros usos e outras funções, né. Bem, mais um item, dentre outros possíveis, né, a arquitetura lida com patrimônio, né, ela lida com a nossa história construtiva e ao patrimônio cultural, tanto material quanto imaterial, né. Rapidamente aqui eu mostro a vocês o projeto também da Lina Bobardi, é um outro edifício representativo da nossa arquitetura, né, a ideia de trazer exemplos que acredito que boa parte da audiência conheça e que são representativos para nós no curso de arquitetura. É isso, a valorização de uma arquitetura já existente, então, ao invés da demolição dela, é pensar como ela pode se reinserir dentro de uma cultura né, de uso dos espaços, que não é mais a do espaço, né, fabril, mas seria, né, de uma fábrica da cultura, que seria também a possibilidade de congregar as pessoas no cotidiano, para estares, para uma alimentação saudável, e também possa promover, né, uma programação cultural de qualidade a partir da programação que o SESC, a gente sabe, desempenha já de longa data. E esse projeto é interessante como uma arquiteta consegue, né, esse projeto ele passa a ser emblemático para todas as unidades do SESC que vêm depois, nem sempre conseguem preservar essa mesma característica, mas a gente sabe que ele se torna paradigmático, né? Bem, então, eu trouxe aqui para vocês alguns tópicos, e poderiam ter outros. A arquitetura, ela tem, como eu escolhi o termo, né, qualificação urbana, mas eu poderia dar o termo arquitetura da paisagem para o trabalho do Marcos Boldarini, né? A gente poderia pensar o trabalho, né, da Lina Bobardi aqui, seja nos equipamentos urbanos, ou seja no patrimônio, mas ele poderia ser entendido também como um trabalho de interface com o design, né? Então, há uma enorme gama, né, de atuações do arquiteto e do urbanista, e eu trouxe simplesmente aqui um recado, né, um recado singelo, de que, na verdade, a gente está sempre, né, primeiro e também, em última instância, pensando a cidade como um habitat nosso e a qualidade, a melhoria da qualidade desses espaços. Eu vou fazer o seguinte, eu vou
seguir aqui e a gente junta as perguntas ao final, tá bem? Eu junto aqui com um bloco do curso de Arquitetura e do Urbanismo do IAU-USP, de uma maneira mais sistemática. A Alice, a aluna, já apresentou um pouco em linhas gerais. Eu vou trazer aqui um olhar mais atento, tá? Então, é o seguinte, a primeira coisa é lembrar vocês, né, que nosso instituto foi criado em 2010, a partir da Escola de Engenharia de São Carlos, né? E essas são algumas imagens do nosso instituto. A identidade do curso, né, a gente pensa, né, sempre, né, em ter uma inserção cultural, uma inserção crítica, né, e propositiva do aluno, né, ao longo de toda a sua formação, né, articulando a cultura que eu mencionei antes com aspectos sociais e aspectos técnicos e pensando as várias escalas da produção da arquitetura, seja do edifício, da cidade, da paisagem e do território. Aqui são imagens de alunos do campus numa intervenção de teatro no seminário, né, no simpósio de iniciação científica no campus, e eles estão aqui numa intervenção performática que tinha o tema O que é urgente. Bem, o nosso curso, essa é uma imagem muito representativa das dinâmicas das nossas aulas. Vocês verão que temos aulas expositivas, mas a dinâmica é muito essa aqui, né, muito representativa, que é estarmos todos em volta de uma mesa, né, ou em volta de um painel, discutindo coletivamente os trabalhos realizados, né? Então, a partir das áreas né, que envolvem artes, teoria, história, tecnologias, dimensões ambientais, projetos arquitetônicos e urbanísticos, né, há um universo aqui que diz respeito à formação do arquiteto, né, e ela sempre procura articular, né, aspectos teóricos, aspectos práticos, e nos ateliês também o reverso verdadeiro, né? Significa, a partir das ações práticas em ateliê, né, nós vamos discutindo os aspectos teóricos, aspectos críticos e aspectos históricos daquilo que está sendo proposto. Bem, o ingresso já foi mencionado em algum momento, mas eu quero também deixar aqui para vocês de maneira mais clara que o ingresso ele pode ser feito pela FUVEST, né? Nós temos as 45 vagas e um curso integral. São 5 anos de duração. A relação candidato-vaga atual é de 20 candidatos, né, por vaga. Nós temos 22 vagas de ampla concorrência, né, sendo que 14 delas são para alunos provenientes de escola pública e 9 para pretos, pardos e indígenas, né, no sistema Enem-Sisu, né. A gente tem aqui, então, imagens de situações são eventos sociais, a recepção dos alunos, né. A gente vai tratar desse assunto mais em seguida, em outras rodas de conversa com os estudantes, sobre aspectos de permanência estudantil. Há uma série de apoios, seja de alojamento e alimentação, bolsa de estudo nas atividades de monitoria, também iniciação científica e pesquisa. Esse é um dado muito importante a destacar, né? Como nós temos uma alta incidência de alunos na graduação, como bolsistas de iniciação científica, né, fazendo pesquisas em paralelo ao curso, vinculadas a tópicos de seu interesse e também vinculadas a tópicos de pesquisa avançada que o corpo docente vem desenvolvendo, né, já preparando o aluno, seja para uma futura pós-graduação, ou seja, para uma inserção mais, vamos chamar assim, né, com mais densidade no mercado de trabalho. Bem, as áreas de concentração do curso são projeto, que são os ateliês de
projeto 1 até projeto 4, nos quais os alunos desenvolvem projetos de variadas escalas, desde projetos que dizem respeito à escala do corpo, como vestimentas, até a habitação, equipamentos públicos, porções de cidade, o desenho urbano e a escala da paisagem, né? A tecnologia envolve todos os aspectos, né, dos materiais, das técnicas construtivas, da sustentabilidade e da ventilação dos espaços, por exemplo, né? Então, tudo aquilo que envolve, inclusive, o desenvolvimento dos materiais e por aí vai, né? As interfaces com, as estruturas, os modos de produção da arquitetura. Teoria e história, a gente poderia dizer que seriam não só o projeto e a tecnologia, representação e linguagem, né, olhando para o passado, né, pensando criticamente o modo como já vivemos e como já produzimos a arquitetura e como é que a gente pode aprender com o passado para evitar a repetição dos seus erros e também pensar, e muitas vezes também, por que não, há uma série de acertos e que precisam ser contextualizados no momento presente e que poderiam ser retomados, né? E a área de representação e linguagem, que envolve toda a área de, como diz o nome, de representação, desde as representações analógicas ao desenvolvimento tecnológico, que também está presente na área da representação, que diz respeito ao uso dos computadores nas suas mais variadas formas, para representação gráfica bidimensional e tridimensional, como a gente vai ver hoje ao final da nossa programação de hoje. Será apresentado aqui um tópico sobre as impressões 3D, que são, vamos chamar assim, um exemplo importante nesse tema. Bem, aqui imagens de dinâmicas ou mesmo de resultados de trabalhos de alunos, né? Maquetes, desenhos. Aqui a gente tem um canteiro escola com material, né, de baixo impacto ambiental, com baixa produção de carbono, que é o bambu. E esse é um workshop. À direita também é o famoso maquetão, que a Alice mencionou anteriormente, que é um exercício de leitura da própria cidade de São Carlos, quando é feita uma maquete da sua avenida principal, e os alunos podem entender, né, a sua conformação olhando, e primeiro desenvolvendo, depois olhando essa maquete. Atividades extracurriculares, elas são muitas, né, elas fazem com que o nosso instituto seja realmente muito dinâmico. Nós temos, trazido de maneira sistemática, conferências, né, conferências internacionais, conferências nacionais, com expoentes do pensamento da arquitetura e do urbanismo hoje. Dentre eles, vocês veem à direita o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que né, além do Oscar Niemeyer e outros, assim, é um grande nome da nossa arquitetura e que recebeu o grande prêmio, o prêmio Pritzker de arquitetura. E a gente tem aqui também outra imagem, né, de workshops acontecendo, que a gente pode chamar de um aprendizado mão na massa, né? Claramente colocando a mão na massa e entendendo como a arquitetura se produz e como ela pode se produzir também com tecnologias alternativas de baixo impacto ambiental. As viagens didáticas, já mencionadas pelo professor Joubert, elas são um instrumento pedagógico fundamental na concepção do nosso curso. A gente entende que não só com a mão na massa e também nos ateliês, seja em ateliês práticos, ou seja, e nas aulas teóricas, é que se aprende arquitetura, né? Se aprende arquitetura visitando os lugares, entendendo como eles foram produzidos, entendendo a sua dinâmica cotidiana. E no Brasil, nada melhor do que conhecer as cidades paradigmáticas, né? Então, São Paulo, como a grande metrópole, uma metrópole global, com todos os seus problemas que já foram mencionados. Em Minas Gerais, né, como uma das origens da nossa arquitetura colonial, do nosso período colonial e da mineração, em Ouro Preto, e depois passando por Belo Horizonte e vendo
né, uma cidade planejada. O Rio de Janeiro, e também aí um dos berços da nossa arquitetura moderna, e todo o contexto seguinte, né, que é da explosão demográfica, da explosão da própria cidade, né, e dos seus limites de planejamento, e Brasília como esse lugar máximo, né, não só no Brasil e mundialmente, como esse lugar, né, em que um projeto moderno de cidade completamente planejada se faria, né? Então, a importância de estar em contato com esses lugares e conhecer e aprender a partir da própria vivência e do registro dessa vivência nessas cidades, né? Bom, há também uma série de intercâmbios. O nosso instituto tem intercâmbios com universidades de ponta no mundo todo, aos quais esses intercâmbios vocês poderiam e podem se candidatar para passar um período nessas escolas, um período de até 1 ano, e com certeza essas experiências, elas são muito significativas, né? A gente tem percebido, tem sido muito significativas na história e na formação dos nossos alunos. A infraestrutura do Instituto, né, ela é composta de uma biblioteca, de um centro de documentação e apoio didático, uma série de laboratórios, inclusive com instrumentos e equipamentos de ponta para produção, seja de representação gráfica, com mesas digitalizadas, seja a possibilidade também de corte de peças direto, né, de computadores, com máquinas de controle numérico, né? Laboratório de modelos e maquetes, no qual vocês aprendem também a fazer esse mão na massa não mediado, ou pouco mediado, né? O laboratório de construção civil, onde são feitos testes de materiais e também de modelos, assim como no laboratório de conforto ambiental. Em seguida, já mencionando aí esses laboratórios digitais que eu citei antes, né? Bem, essa é, em linhas gerais, a apresentação.